Sejam todos bem-vindos a mais um culto que nós vamos prestar ao nosso Deus, e é com grande alegria que eu convido vocês para lerem comigo agora os versículos 46 e 47 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então é com essa alegria, a alegria de ler essa palavra, de compartilhar com vocês esse texto, que nós vamos nos reunir nesse momento, para prestarmos o nosso culto a Deus e também sermos usados pelo Senhor para que outras vidas possam se achegar a este reino. Oremos. Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, nos reunindo na Tua presença, podemos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, aprendermos, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para nos ensinar. Que, acima de todas as coisas, possamos ouvir e praticar a Tua palavra em nosso dia a dia. O Senhor esteja abençoando o Teu povo aqui reunido, Senhor, e também aqueles, ó Pai, que estão precisando, Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, aqueles que ainda, Senhor, não Te aceitaram como o único e suficiente Salvador. Seja essa a oportunidade, ó Deus, de terem um encontro contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, nesse momento, entoar louvores ao nosso Deus. Vamos agradecer a Ele através dos cânticos para a honra e glória do nome dEle. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 Este lugar é no Senhor.
Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 De ti preciso, Jesus. Nós vamos passar para o momento do ofertório, né? Esse momento que nós vamos entregar para o nosso Deus de todo o nosso coração aquilo que é devido, aquilo que Ele nos ordena na sua palavra. Então, é a oportunidade de você, aí onde estiver, poder fazer a entrega das suas ofertas, dos seus dízimos, né? Está aí aparecendo na tela os recursos, né? As formas que nós temos para fazer isso online, né? Pode fazer através de Pix, né? Das transferências bancárias, né? Através do QR Code aparecendo aí na sua tela. E use o recurso que for mais adequado para você e seja abençoado, né? Por ser obediente à palavra de Deus. E eu vou convidar você a ler comigo o livro de Provérbios, o capítulo 11, versículo 24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Essa é a palavra, esse é o alerta que Deus deixa para cada um de nós, né? Aquele que dá generosamente vai ser retribuído, né, devidamente. Mas aquele que retém de forma indevida também vai fazer, né, vai ter o mesmo resultado, né, de acordo com a sua atitude. Então seja obediente, dê com alegria as suas ofertas, seja generoso com o seu próximo e obedeça, né, a palavra. Oremos. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, entregando a Ti aquilo que é devido, devolvendo a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo nos proveu para os nossos sustentos, ó Deus, para o nosso dia a dia. Peço que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada família, cada lar, que nada venha faltar aos Teus servos. E aqueles, ó Deus, que estão necessitando, sejam supridos, ó Deus, nesse momento. Derrama, Senhor, aquilo que é necessário para que eles possam, Senhor, subsistir, que possam ter o sustento na sua mesa, que nada venha faltar, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada lar, cada família na Tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e fluir de Tua unção.
Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, na unção imbatível serei. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, na unção imbatível serei. Na unção imbatível serei. Na unção imbatível serei. Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse momento vamos refletir através da Bíblia aquilo que Deus tem colocado para nós nesse momento, nessa oportunidade. Eu espero que você se concentre aí. Nosso culto está maravilhoso, mas ainda não terminou. Tem palavra de Deus para você. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 5, do verso 5 ao verso 20. O endemoniado gadareno. Provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre esse tema, ou provavelmente você já ouviu esse nome em algum lugar, não é? Em algumas Bíblias está assim, em cima aí no título de Marcos, no capítulo, a cura de um endemoniado. E diz assim a palavra do Senhor, acompanhe. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus embarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia desse homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando na colina próxima. Os demônios imploraram para Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos nele." Ele lhes deu permissão e os espíritos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se ao precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos.
Então o povo começou a suplicar a Jesus que saíssem do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre esse texto. Esse texto ele não está apenas em Marcos, mas ele encontra-se também em Lucas e encontra-se em Mateus. Mas me agrada essa narrativa de Marcos e nós vamos olhar um pouco essa narrativa. E vamos olhar um pouco esse texto. E vamos olhar algumas características ou alguns olhares sobre o ser humano. Temos aqui pelo menos 3 perspectivas, 3 olhares para o ser humano ou para a sociedade a partir desse texto, sabe? O contexto aqui, esse lugar chamado Gadara, ele fazia parte das 10 cidades da Decápolis romana, era um lugar influente, porque ele era um centro comercial. Essa manada de porcos que se precipitaram aqui, se jogaram do precipício, fazia parte, provavelmente, era de algum comerciante, algum criador de porcos ali naquela região. Essa região também era muito frequentada pela elite romana por causa das suas piscinas termais. No início da revolta judaica em 66, Gadara foi devastada por causa dessa revolta. Vários gadarenos foram mortos, capturados, muitos se renderam, e aquele lugar foi então conquistado pelos árabes depois da Batalha de Yarmouk, em 636, ficou sob domínio muçulmano e foi em grande parte destruída por um terremoto em torno de 747 e abandonada então como cidade. O nome Gadara provavelmente derivou do hebraico Gader, que significa barreira ou fronteira. Então essa é um pouco da cidade, um pouco desse lugar aqui chamado Gadara, onde a gente tem toda essa cena do qual Jesus chega naquele lugar e Jesus então se depara com esse endemoniado, com essa pessoa que está ali possessa por Satanás, sabe? E a vida desse homem não era fácil. A vida desse homem, a Bíblia vai dizer aqui, a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade na medida que a gente for andando pelo texto e pelos apontamentos que farei, mas a vida daquele homem possesso era uma vida de violência. A Bíblia está dizendo que esse homem era extremamente violento, que ele vivia sempre furioso, que ele assustava então os moradores, ele uivava no meio da noite. Esse homem não tinha sossego, em muita distância podia-se ouvir os gritos desse homem durante a noite, sabe? Era um homem maltrapilho, sujo, era um homem que dividia a sua vida com os porcos. Veja, quando Jesus ele começa a conversar com aquele homem e aqueles demônios, eles se apresentam para Jesus, aqueles demônios eles querem ir para manada de porcos. Então, aquele homem, muito provavelmente, e aí eu me recordo também do filho pródigo, né, que desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Se você ler o texto em Lucas 15, 16, do texto do filho pródigo, você vai ver que o desejo do filho pródigo, longe de Deus, longe do Senhor, era desejar comer as bolotas que os porcos comiam. E muito provavelmente, eu fico pensando se essa não era a mesma situação, sabe? Um estado de abandono, de loucura, um estado solitário. E é exatamente isso que o diabo quer fazer na minha e na sua vida.
O diabo, a primeira perspectiva, o primeiro olhar que eu quero trazer para a gente refletir sobre esse texto, olhando para a sociedade de hoje, olhando para o homem de hoje, é sobre a perspectiva de Satanás. Porque essa perspectiva é que Satanás tem do homem. A perspectiva de Satanás é a perspectiva de destruição, de acabar com a vida. É a perspectiva de roubar, de matar, de usurpar, de tirar a felicidade, de tirar a alegria, de tirar os sonhos, de tirar os projetos, de tirar o prazer de viver uma vida plena em Deus. Então, essa é a perspectiva de Satanás para o homem. Não se engane, você que está ouvindo, você que está vendo essa transmissão, Satanás existe. Satanás é real e ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus planos, ele quer acabar com a sua vida emocional, ele quer acabar com a sua carreira, ele quer acabar com o seu ministério, ele quer impedir você de avançar na presença do Senhor, de crescer espiritualmente, sabe, de ser um servo, uma serva, cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Satanás tem para a sua vida. E quando a gente olha para esse homem, a gente vê abandono na vida dele. A gente percebe e olha para um homem sozinho, um homem que já saiu de sua casa. Eu quero dizer para você que está passando por dificuldades dentro da sua casa, pode ser que você esteja enfrentando a fúria de Satanás contra a vida da sua família. Porque esse homem ele já não vivia mais com a sua família. Satanás estava destruindo não só a vida desse homem, mas a vida de sua família. O texto vai dizer que ele andava e que ele vivia pelos sepulcros. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que o texto quer dizer com sepulcro? Quer dizer caminhos de morte. Satanás, ele faz isso na vida do ser humano, na família do ser humano. Ele começa a minar a nossa vida, a nossa família e começa a nos levar por caminhos de morte. Eu quero dizer para você que o homem sem Deus, o homem sem a presença de Deus, um homem que não se enche do Espírito de Deus, um homem que não se enche da presença, do mover, um homem que está longe, um homem que está afastado de Deus, muito provavelmente perde o seu âmbito familiar. Isso não é o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu quero dizer isso para você nessa oportunidade. Que o projeto de Deus para a sua vida é um projeto de família, de uma família feliz, de uma família presente na presença do Senhor, de uma família que honra e glorifica o nome do Senhor, de uma família que ama a palavra do Senhor, de uma família que ora, de uma família que adora, de uma família que exalta o nome do Altíssimo. Esse é o plano de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Então não permita que Satanás destrua os planos e os sonhos de que Deus tem para a vida da sua família, sabe? Esse homem, ele não tinha mais uma família. E eu quero dizer para você que esse é o primeiro alvo de Satanás na vida de qualquer ser humano. Satanás está empenhado em arruinar, em destruir, em acabar com a minha família e com a sua família. Outra coisa que eu vejo sobre o abandono desse homem, esse homem sozinho, ele já não tinha mais a sua família, mas esse homem também não tinha mais amigos. Gente, como é ruim nós não termos amigos. Amigos são presentes de Deus para a nossa vida, sabe? Amigos são pessoas, são anjos. Posso colocar assim, anjos, né? Que Deus coloca na nossa vida e que nos ajudam tanto, gente. Sabe? Que chora com a gente, que abraça, que se alegra junto com a gente, que passa perrengue junto com a gente, que nos ouve muitas vezes mal-humorado, aquele dia que você não está bem, e aí você liga para alguém e quer desabafar, e às vezes você despeja até algumas coisas que não deveria, e aquela pessoa, ela te ouve, ela te conforta, ela te consola, ela te dá uma palavra, ela ora por você,
uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, uma amizade vinda da parte de Deus. Gente, como é bom termos amigos, mas aquele homem, infelizmente, ele já não tinha mais os seus relacionamentos sociais. A sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Eu não sei se você conhece gente assim. Gente que foi se isolando, gente que foi se distanciando, gente que o inimigo foi tirando dos círculos de amizade e agora vive uma depressão, sabe? Eu não estou dizendo aqui que toda depressão ela é algo demoníaco. Depressão é uma doença de fato e de verdade e nós temos que tratar no âmbito aí clínico, mas muitas vezes nós percebemos que temos pessoas assim afastadas do seu âmbito relacional, dos seus relacionamentos, por uma questão espiritual, onde Satanás age e está agindo e vai tirando e vai minando as amizades, os relacionamentos, e quando a gente percebe, a pessoa está tão sozinha que ela já está deprimida, depressiva, sabe? E isso é uma outra arma que Satanás usa dentro e fora da igreja, minar os seus relacionamentos, sabe? Isolar você. E eu quero dizer para você que a solidão nunca é uma boa companhia. O diabo, Satanás, também destruiu a saúde física e a saúde mental do homem. No verso 5, a Bíblia vai dizer que esse homem se cortava, esse homem se autoflagelava. O texto diz que ele se feria com pedras, ele havia machucado tantas pessoas e agora ele passa a ferir a si mesmo. Sabe? Muita gente não percebe como as suas atitudes no dia a dia, elas são altamente influenciadas por Satanás. E nesse processo elas acabam machucando emocionalmente, muitas vezes fisicamente, as pessoas. Nós podemos ver no nosso país quanta violência, como nós somos violentos. E grande parte disso, sim, grande parte disso são pessoas que estão possessas por demônios. São pessoas que estão influenciadas por Satanás e que precisam sim de libertação. Nesse ponto, esse homem, ele já havia machucado tantas pessoas que agora ele já não tinha mais, como seus relacionamentos acabaram, como sua família já não o apoiava mais, já tinham desistido dele, ele se autoflagelava, ele não tinha mais ninguém e sozinho feria-se com pedras, sabe? Havia se tornado um homem violento. Verso 4 vai dizer que ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia parar esse homem, o seu comportamento era de uma pessoa insana. Quantas vezes nós andamos pelas ruas da nossa cidade, do nosso país, e a gente percebe pessoas insanas andando para lá e para cá. Como é triste uma pessoa nas mãos de Satanás, a pessoa se tornando de fato uma marionete, um fantoche. Isso, irmão, isso é real, isso não é conto da carochinha, isso não é qualquer coisa que está escrito aqui, erraram, escreveram, isso não existe mais. Existe sim, isso é uma realidade, nós precisamos entender isso, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos aprender a combater o inimigo de forma espiritual, sabe? Seu comportamento, então, era de uma pessoa insana. Lucas registra ainda, como eu disse, esse texto ele está também em outros evangelhos, e Lucas vai registrar que ele havia perdido completamente o pudor. Ele andava nu, lá em Lucas 8, 27, você pode dar uma olhada. Esse homem, diz o verso 5, não tinha mais paz. Esse homem andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Veja, esse homem andava com os porcos de dia e de noite. Era um homem realmente maltrapilho, jogado à margem da sociedade, altamente atormentado. Não havia descanso para sua mente, nem para sua alma. Ele era um homem perturbado. Quantas vezes a gente se depara nas ruas com pessoas perturbadas assim, sabe? Gente que a mente não descansa em nenhum minuto, gente atormentada, gente que está para lá e para cá, passa do nosso lado. E muitas vezes nós não entendemos essas questões. A própria fisionomia daquele homem denunciava o seu estado
emocional, seu estado físico, seu estado espiritual. Esse homem, ele estava totalmente escravizado por Satanás. E quantas pessoas hoje estão escravizadas por Satanás? O texto, ele é maravilhoso. Logo de quando o texto inicia, ele vai dizer que aquele homem, ele vai em direção a Jesus e Jesus faz uma pergunta para aquele homem, né? Ele pergunta qual o nome daquele demônio. E aqui alguns vão falar algumas coisas aí, vão tentar para lá e para cá, trazer alguma luz, mas eu tendo a entender como William Hendricks, não é? Que Jesus perguntou o nome daquele demônio nesse momento porque ele queria revelar para aquele próprio homem e também para os seus discípulos a terrível condição em que aquele homem se encontrava. Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão sendo atormentadas por Satanás. É impressionante. Muitas vezes a influência de Satanás é tão forte que a gente não percebe. E Jesus, então, ele faz isso para que os seus discípulos percebam a gravidade da condição que nós, seres humanos, podemos chegar quando estamos nas mãos de Satanás. E veja o que é impressionante nesse comentário, nessa explicação, é que o seguinte, não se tratava de um demônio, ou de um simples demônio, mas se tratava de uma casta, de uma legião. Uma legião está se referindo aqui à legião de soldados romanos. Praticamente ou precisamente, uma legião se referia a 6.000 soldados. 6.000 entidades, então. 6.000 demônios estavam na vida, no corpo daquele gadareno. E sabe, quando nós olhamos para esse nome, legião, quando nós olhamos para o Império Romano, o que era uma legião? A legião era um exército de invasão. Olha a profundidade do texto e olha o que Jesus estava querendo ensinar e querendo mostrar aos discípulos. E quando a legião do exército romano entrava em algum lugar, fazia a sua invasão, a sua ação era marcada pela crueldade e pela destruição. Por onde uma legião romana, de soldados romanos passavam, deixava um rastro de morte e de destruição. É isso que o texto está dizendo para a gente. Que por onde Satanás passa, pelas vidas que Satanás tem nas mãos, ele deixa um rastro de morte e de destruição. Trocando em miúdos, ou em outras palavras, havia um exército de Satanás alojado na vida daquele homem. Aquele homem havia se tornado, de fato, de verdade, uma marionete do diabo. É isso que o texto está dizendo. O diabo transforma, então, esse homem no morto-vivo, morando no cemitério, sem esperança, sem perspectiva de vida. Isso demonstra bem claramente para mim e para você qual é a perspectiva de Satanás sobre o ser humano. Que a vida do ser humano, a minha, a sua vida, ela tem que ser destruída mesmo. Que o homem, ele tem que ser escravizado mesmo. Que o homem não vale nada. Que a vida do ser humano, a minha vida e a sua vida, não tem valor nenhum. Essa é a perspectiva de Satanás sobre a minha e a sua vida. Agora, se nós falamos sobre a perspectiva de Satanás, que é de destruir, de roubar, de matar, de dilacerar, de romper com relacionamentos, nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva da sociedade. O que a sociedade fez por esse homem? Gente, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Porque quem quer conviver com gente assim? Quem quer viver com maltrapilho? Quem quer viver com gente violenta? Quem quer viver com estuprador? Quem quer viver com aquele que alicia? Quem quer viver com traficante?
Quem quer viver de uma forma errada? Quem quer viver assim com medo o tempo todo? Ninguém quer viver assim. E a sociedade, então, ela arranca esse homem da sua família e impede, então, esse homem de entrar na cidade, porque esse homem, ele estava fora da cidade, fora dos portões da cidade. Esse homem foi considerado, como muitas vezes nós consideramos muitas pessoas, um caso perdido, não é assim? Quando nós olhamos para os nossos presídios, quando nós olhamos para algumas instituições, quando nós olhamos para algumas vidas, quando nós olhamos para algumas famílias, quando nós olhamos para alguma situação difícil, nós dizemos, olha, esse caso está perdido. E o que nós fazemos? Nós isolamos, nós nos distanciamos, nós rotulamos, nós terminamos muitas vezes de imprimir juízo pesado, julgo pesado sobre aquela vida já tão destruída nas mãos de Satanás. E é isso que, infelizmente, a sociedade faz. A sociedade afasta também. A sociedade, para alguns casos, para algumas pessoas, são casos assim irrecuperáveis, sabe? A exclusão social é um dos maiores problemas que nós temos no nosso país. A nossa sociedade, ela provoca isolamento e discriminação a determinados grupos sociais. Isso é o que aquela sociedade fazia, mas que eu vejo também na sociedade de hoje. E aí é por isso que a gente vê tanta gente vivendo à margem da sociedade. E é impressionante que, se nós dermos uma olhada no ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que Jesus trabalhava exatamente com as pessoas das quais estavam à margem da sociedade. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus, a gente vai ver Jesus trabalhando com pobres, com prostitutas, com publicanos, com mendigos, sabe? Mas eu acho que a sociedade de Gadara não é muito diferente da nossa. E o que a sociedade fez foi excluir esse homem do convívio social. A sociedade rotulou e acorrentou aquele homem. E o melhor que essa sociedade pôde fazer para a vida desse homem, o melhor remédio que a sociedade pôde dar nessa situação foi aprisionar esse homem. Colocaram cadeias em suas mãos e em seus pés. Mas nem mesmo a prisão pôde detê-lo. Sabe, o sistema carcerário brasileiro registra índices de reincidência próximos a 70%. Veja, o melhor que a sociedade pode fazer não consegue ressocializar, não consegue trazer de volta para o seio familiar, não consegue trazer de volta para os relacionamentos sadios, não consegue trazer de volta para uma profissão. Isso é prova incontestável, gente, que o Estado não consegue recuperar pessoas. Esse triste histórico revela a incapacidade do nosso país, da nossa sociedade, de ressocializar as pessoas. Isso porque o maior e mais grave problema da sociedade e da humanidade chama-se pecado. E para isso, não há nada mesmo que a sociedade possa fazer, não há nada que governos possam fazer, não há nada do que ONGs possam fazer, não há nada do que presidentes ou que líderes mundiais possam fazer, não há absolutamente nada que o homem possa fazer a respeito, somente Cristo Jesus pode fazer, e ele fez algo a respeito, Jesus deu a sua própria vida na cruz do Calvário para limpar, para lavar o homem do pecado. Só em Jesus estaremos libertos, livres e limpos do pecado. Fora isso, o melhor que a sociedade pode fazer é acorrentar, é colocar na prisão, é rotular, é não cuidar. E a sociedade, a de Gadara, deu mais valor aos porcos do que a esse homem. O texto afirma que quando esse homem é liberto, quando esse homem conhece a Cristo Jesus, ele provoca certa revolta por parte da sociedade. Por quê?
Porque na libertação desse homem, parte dos porcos, aquela sociedade perdeu. Os porcos, então, porque valiam dinheiro, a questão era monetária, os porcos valiam mais que uma vida humana. E eu não vejo muita diferença da sociedade de Gadara para a nossa sociedade, quando muitas vezes os bens materiais, as coisas que nós temos, não é? Valem muito mais do que a recuperação, do que a vida, do que a libertação de uma pessoa, de uma família. E aí eu fico me perguntando qual seria o valor da vida para a sociedade. E talvez para a sociedade a vida tenha algum valor. Mas mesmo assim, tendo algum valor, vale menos do que um porco. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque nós olhamos a perspectiva de Satanás para a vida do ser humano, olhamos da perspectiva da sociedade, o que a sociedade pode fazer, o que o governo pode fazer. Mas eu quero afirmar para você que se Satanás quer destruir a sua vida, destruir a vida da sua família, e se a sociedade não pode fazer muito para que isso não aconteça, eu quero te dar uma boa notícia. Quero te dar a melhor notícia que você pode receber nessa oportunidade. A melhor de todas as notícias. Eu quero que você agarre essa notícia com todas as suas forças. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a vida da sua família. Mas eu quero que você agarre agora esse último tópico com todas as suas forças. Sabe? Porque nós vamos ver agora o que Jesus fez por esse homem. E eu quero dizer para você que Jesus fez muita coisa por esse homem. Eu quero confirmar e reafirmar para você nesse momento, nessa oportunidade, que Jesus quer fazer, Ele vai fazer muito por você, pela sua vida e pela vida da sua família. Portanto, preste atenção. Quando eu vejo Jesus indo em direção àquele homem, eu vejo Jesus valorizando aquele homem. Eu quero dizer para você que Jesus valoriza a sua vida. Jesus não quer você destruído. Jesus não quer você abatido. Deus não quer te ver vivendo em morte, em cemitério, em projetos que não vão para frente, em planos que não funcionam. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer uma família destruída. Deus não quer o seu relacionamento com seus filhos destruído, com seu cônjuge destruído. Deus não quer os seus relacionamentos de amizade, seus vínculos de amizade, sua vida social em ruínas. Deus não quer isso para você, sabe? E quando Jesus vai em direção àquele homem, porque Jesus atravessa um trajeto muito perigoso. Se você olhar para o texto, Jesus enfrentou uma tempestade só para chegar naquele lugar. Isso é maravilhoso. Jesus enfrenta uma tempestade para chegar na vida desse homem que o diabo quer destruir, que a sociedade não valoriza. Eu quero afirmar isso para você, que Jesus está vindo, Jesus já está aqui, Jesus está onde você está e Ele quer libertar a sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer trazer alívio para a sua dor, porque Ele te ama. E não importa o quanto você acha que Jesus está longe, porque Ele está vindo por causa de você, creia nisso. O Mestre Jesus enfrentou uma grande tempestade para chegar em Gadara, uma cidade de pecadores. Além disso, era uma cidade considerada pelos judeus uma cidade imunda. Eu quero dizer para você, mais uma vez, não importa o quanto você acha que Jesus está longe de você, o quanto você acha que está imerso em pecado. Os porcos eram tidos como animais imundos pela religião judaica. Assim sendo, um judeu jamais pisaria naquela cidade. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Que Jesus é todo santo e aonde Jesus pisa, Ele torna santo. Aonde Jesus entra, Ele limpa. Aonde Jesus entra, cura. Aonde Jesus entra, libertação. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja se sentindo no lamaçal. Talvez você já esteja sem esperança. Talvez você já tenha perdido algumas coisas na sua vida. Mas eu quero dizer para você que no momento em que Jesus entrar na sua vida,
Ele vai começar a limpar e purificar todas as coisas, te dar um ânimo novo, renovar a sua vida e você se transformará em outra pessoa, sabe? Jesus muda o seu itinerário para ir ao teu encontro. Ele quebra com o tradicionalismo e rompe com as estruturas sociais para salvar a vida desse homem, para libertar esse homem. E Jesus está rompendo agora barreiras para salvar a sua vida, para te dar uma nova vida, para te dar cura, libertação. Porque para Deus, a vida é mais importante do que o mundo inteiro. Uma vida é mais importante do que o mundo inteiro. Por isso, creia que você pode sair dessa que você está. Você pode ter uma nova vida, sim, uma vida transformada, uma vida limpa, novos relacionamentos, sabe? Uma família, resgatar aquilo que foi perdido, seu trabalho talvez, sabe? A sua profissão. Jesus libertou aquele homem. E eu quero dizer uma coisa para você, porque muitas vezes, quando nós falamos de demônios e quando as pessoas pensam em demônios, nós achamos, ou pelo menos temos o imaginário, que são seres muito poderosos, muito acima da média. Eu quero dizer para você que Jesus libertou aquele homem e os demônios não ofereceram nenhuma resistência para Jesus, porque Jesus é Senhor dos senhores. Não importa como você está, como está a sua vida, Jesus é Senhor dos senhores. Aqueles demônios, eles pediram para sair e ir para a manada de porcos, porque eles já sabiam que não tinham a menor condição de ir contra a palavra de Jesus, porque aonde Jesus se faz presente, o diabo bate retirada. Onde a luz de Deus chega, as trevas se dissipam, meu irmão, minha irmã. Por isso eu quero que você agarre essa oportunidade, porque o que você está tendo agora é a melhor, é a única oportunidade de sair dessa vida que você está tendo, de uma vida derrotada, entristecida, de uma vida oprimida por Satanás. Jesus devolve a dignidade. Olha como Jesus é tremendo. Verso 15, sabe? Há um contraste. O cenário é um cenário totalmente diferente agora. Veja, presta atenção no que o versículo 15 vai dizer. Aquele que antes andava correndo com angústia, agora ele está sentado. O texto vai falar que quando o povo foi ver, quando o povo chegou lá para ver o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, aquele homem que andava por aí à torta direita, que não tinha o caminho certo na sua vida, que andava pelos montes, andava com os porcos, aquele homem estava sentado, sabe? Aquele homem que andava gritando dia e noite, aquele homem agora, ele está em silêncio. Aquele homem está em paz. Talvez te falte paz na sua vida. A paz só vai chegar na sua vida, paz plena e verdadeira, quando o Mestre Jesus entrar na sua vida. Permita, deixe que o Mestre Jesus entre na sua vida, faça o que ele tem que fazer, para que você possa restabelecer as suas emoções. Quando a gente olha para esse homem agora sentado, a gente está falando de emoções que agora estão no lugar certo, de uma mente sadia, sabe? Aquele homem que escandalizava pela nudez, ele está vestido agora. Ele tem noção, sabe, daquilo que é absurdo na sua vida, e agora ele se veste. Aquele homem que tinha comportamentos totalmente insanos, aquele homem que era extremamente violento, agora aquele homem está em perfeito juízo. Ele não é mais uma ameaça coletiva, sabe? Ele não é uma dificuldade mais para os seus vizinhos, para os seus parentes, para a sua casa, para os seus filhos. E agora ele é uma pessoa sociável. Agora ele é uma pessoa que conhece a Jesus. Agora ele é uma pessoa que foi liberto, que foi remido, sabe? E agora o mais fantástico dessa narrativa que nós estamos olhando é que Jesus é tão maravilhoso. E muitas vezes, quando nós estamos longe de Deus, nós nos perdemos nessa vida. E muitas vezes, quando nós nos perdemos, nós perdemos a direção. Perdemos a nossa vocação, perdemos a nossa missão. Mas Jesus é tão maravilhoso que liberta aquele homem, põe aquele homem sentado,
cuida da sua vida emocional, traz dignidade para aquele homem, traz a sua família de volta, restaura a vida daquele homem, mas Jesus vai além. Jesus dá então uma missão. Do verso 18 ao verso 20, a gente vê que aquele homem, quando ele percebe que o mestre vai embora, entra no barco, ele começa a pedir a Jesus para ir junto. Mas Jesus diz assim, não, volte para sua família. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que é possível sim, você reconstruir tudo aquilo que você perdeu por causa da ação de Satanás na sua vida. É possível sim a restauração da sua casa. É possível sim a restauração do seu casamento, do seu relacionamento com seu filho, do seu relacionamento lá no seu trabalho. É possível sim. É possível a restauração, porque a salvação é o maior de todos os milagres. Esse é o verdadeiro milagre que Jesus faz na vida do homem. Eu quero dizer para você que essa noite você pode se transformar num verdadeiro milagre de Deus. Você sendo, pense, um sinal vivo do poder transformador do Evangelho. Jesus dá uma missão para aquele homem de reconstruir o seu lar, de reconstruir a sua história. Você quer reconstruir a sua história? Você quer reconstruir aquilo que foi perdido por causa de Satanás, por causa da ação de Satanás na sua vida? É possível com Jesus. Com Jesus é possível refazer a vida. Com Jesus é possível ter a alegria de volta, o sorriso no rosto. Com Jesus é possível, e esse é o movimento que você deve fazer. Entregar a sua vida, sabe? Talvez você já tenha tentado muito, em muitos lugares. Talvez você já tenha tentado por caminhos de vício. Eu não sei quais foram os caminhos que você já tentou reconstruir a sua vida. Mas eu estou te dizendo, nesse momento, se você ainda não experimentou o mover de Deus na sua vida, essa é a grande oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus. Permita que Ele te liberte, que Ele te salve, que Ele restaure, que Ele mexa na sua mente, que Ele traga uma nova perspectiva de vida para você, sabe? Deixe que Ele te dê uma nova missão, que dê uma motivação. Deixa que Ele arda no seu coração algo novo, porque o nosso Deus é Deus de fazer coisas novas. Ele quer fazer da sua vida uma vida nova para a honra e glória do seu nome. Quero finalizar dizendo que para Jesus a vida é tão cara, que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-lo. Quero dizer que a sua vida, a perspectiva de Jesus para a sua vida é que a sua vida é tão preciosa que Ele entregou a sua própria vida numa cruz. Agostinho vai dizer que Deus não tinha nada mais valioso para dar ao homem, exceto o melhor que ele tinha. Ele deu a si mesmo. Ele deu a seu filho, Jesus. Deus veio a essa terra. Deus se entregou. Deus morreu por você. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, a meu e a seu favor. Deus aguarda uma resposta de você. A minha oração essa noite é que você possa responder a Deus e que você possa entregar a sua vida e é que a partir dessa oportunidade você possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Se você quer isso, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, que palavra poderosa que invade o nosso coração, que invade a nossa vida, e que palavra de esperança, Deus Altíssimo. Eu sei que essa palavra tem chegado a alguns corações, em algumas vidas, e que alguns desses corações, algumas dessas vidas, algumas pessoas estão nesse momento, Senhor, diante de Ti,
fazendo essa oração de entrega e dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que tenho sido influenciado por Satanás, reconheço que a sociedade não tem me tratado bem, mas reconheço aqui nesse momento que o Senhor pode fazer todas as coisas novas e eu quero que o Senhor refaça a minha vida nessa oportunidade, nesse momento. Deus Altíssimo, eu entrego a minha vida a Ti. Deus, como ministro do Evangelho, eu consagro, Senhor, essa vida a Ti, no nome santo, poderoso e eterno de Jesus. Meu querido, minha querida, se você fez essa oração, você pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, na rua Júlio Porto Carreiro. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que um dos pastores vai poder te atender, vai poder ministrar uma palavra, vai poder conhecer um pouco mais de você, vai poder caminhar junto com você nessa nova etapa. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, aquela graça derramada na cruz do Calvário, e que as doces e íntimas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo Israel de Deus e que todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vá em paz, meu irmão, minha irmã, e Deus te abençoe. E até domingo que vem. Nesse momento nós vamos chegar ao fim de mais um culto e queremos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de ouvir a sua palavra, de compartilhar, ó Deus, os ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas. Então é com muita gratidão no coração que eu vou orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Deus, obrigada por podermos nos reunir, Senhor, mais uma vez e termos ouvido, compartilhado a Tua palavra, ouvido, Senhor, a voz do Senhor diretamente aos nossos corações, através dessa mensagem. Obrigada, Senhor, porque é com alegria que recebemos todo esse ensinamento. E te rogamos que o Senhor venha permitir que a gente coloque em prática no nosso dia a dia, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que a gente consiga, Senhor, viver e praticá-lo no nosso dia a dia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.